Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e hoje nós temos na bancada um exemplar do Rei dos Rádios do Brasil de primeira produção. A primeira série que foi fabricada foi em 1973. Essa informação a gente tem de fontes fidedignas. E aparentemente, nós vamos analisar juntos agora, se você gosta de rádios antigos, da eletrônica clássica, nós vamos analisar se temos aqui na bancada realmente um exemplar de primeira produção. Vamos à introdução e voltamos em seguida. Esse rádio já foi restaurado, ele chegou aqui para nós e o seu proprietário pediu a nossa ajuda para fazer aquilo que a gente já falou em outros vídeos, que é devolver o brilho, a beleza e a funcionalidade do equipamento. O objetivo do Museu da Eletrônica é exatamente esse, ele se resume em 3 palavras, se você ainda não ouviu aqui no canal: resgatar, restaurar e preservar. O que é resgatar? É exatamente salvar os equipamentos que foram condenados ao lixo, a virarem lixo eletrônico ou virarem sucata. A gente já falou isso. A imensa maioria dos aparelhos foram destruídos e aqueles que ainda existem, eles com certeza precisam ser restaurados, porque eles têm décadas e décadas e décadas de vida. Bom, a primeira produção desse rádio foi em 1973 e a gente vai olhar juntos agora quais são os sinais que nos indicam de que esse rádio, esse exemplar que está aqui na bancada, é um exemplar de primeira produção. Vamos lá? Mas antes de olharmos esses sinais que nós temos, eu vou comentar rapidamente o trabalho que foi feito em respeito ao seu proprietário. O rádio chegou aqui com vários problemas de funcionamento, e é claro, era um rádio que estava no estado original, e a gente então teve que substituir os 2 potenciômetros, os potenciômetros originais que vieram de fábrica com o rádio, fabricado pela japonesa Matsushita. Olha só o símbolo aqui. Potenciômetros de excepcional qualidade, 50K para volume e 100K para tonalidade. Mas é o mínimo que a gente pode esperar de um exemplar de 50 anos de idade, que esses potenciômetros que ficam com os eixos virados para cima aqui no painel, eles tenham enchido de sujeira. A espuminha original que nós substituímos aqui, ela se deteriora e a sujeira começa a acumular, e cada vez que o proprietário mexe aqui, ele acaba, aquela sujeira incrustada lá, acaba desgastando a trilha do potenciômetro, a trilha interna lá dele. Então, substituímos por 2 potenciômetros novos, originais de estoque antigo. Os capacitores eletrolíticos, como é de praxe, afinal de contas, nós temos capacitores com 50 anos de vida. Capacitores cerâmicos alterados, aquele famoso listradinho que a gente já falou no canal, cordão novo foi colocado, trimpote de ajuste de saída de áudio, os diodos da fonte, também modificamos a fonte para conferir uma melhor imunidade a ruído. Trocamos o par de saída de áudio, que estava com uma qualidade ruim de áudio, substituímos os transistores amplificador de RF, de AM e de FM, para termos uma melhor imunidade a ruído e um melhor ganho no funcionamento do rádio. Como eu já mostrei em vários outros vídeos, eu não quero ser repetitivo, mas a gente sempre desmonta todo o rádio, lava muito bem a placa, desoxida aquilo que tem oxidação, remonta tudo de novo. E aqui a gente teve um desafio bem grande nesse rádio, que eu vou mostrar para vocês entenderem, para aqueles que ainda não assistiram os vídeos sobre isso, como um trabalho de restauração é um trabalho intenso, que nos dá muito tempo de envolvimento. O que acontece aqui? A fábrica colocou, para fixar os núcleos das bobinas, essa borrachinha, olha só. É uma borrachinha muito fininha, que é colocada pela fábrica. Só que o que acontece? Depois de 50 anos, essa borrachinha, em algumas bobinas, ela se deteriorou, ela se derreteu. É um efeito, um fenômeno que a gente vê, né? A gente vê muito isso em toca-fitas, por exemplo, quando aquelas correias lá, elas
elas parece que literalmente derretem, né? Ela chega a escorrer e grudar na caixa do aparelho. E isso aconteceu aqui também em algumas bobinas. Como os núcleos estavam travados e a gente precisava calibrar o rádio, o que acabou acontecendo? A gente teve que fazer um pequeno corte lateral nessas bobinas que os núcleos estavam travados para poder remover o núcleo original. Mas infelizmente a gente não conseguiu tirar os núcleos inteiros, porque eles estavam tão selados dentro aqui do corpo da bobina que eles não saíram. Então a gente teve que, infelizmente, cortar a parte de cima das bobinas para poder ir quebrando aos poucos os núcleos que estavam ali e tirando os pedaços. Bom, você que está olhando isso podia pensar assim: tá, Mauro, mas por que você não substituiu as bobinas? Bom, substituir as bobinas nesse rádio é algo extremamente complicado e você vai entender agora. Esse é um rádio doador, é um rádio que infelizmente virou sucata e ele já salvou outros rádios exatamente por ser um doador. Agora, quando você olha para as bobinas com essa visão, você poderia pensar assim: tá, mas por que você não substituiu essas bobinas que estavam com os núcleos trancados? Exatamente por isso. Quando você olha a parte de baixo aqui, que é o contrário dessa visão, tudo isso aqui tem muito fio. E quanto menos a gente mexer nesses fios, melhor. Pior ainda, a maioria dessas bobinas, que são bobinas das faixas de ondas curtas, quando a fábrica montou o rádio, o que eles fizeram? Eles enrolaram esses fios nos terminais das bobinas. Então, quando a gente precisa tirar uma bobina dessas, e é uma coisa extrema tirar uma bobina dessas, na verdade a gente só substitui uma bobina dessa quando não tem alternativa, quando não dá para fazer o reparo nela. Porque é muito ruim mexer em toda essa parte de fio. Aqui você pode ver, ó, olha só como estava enrolado. Os fios estavam enrolados. É lógico, a placa está limpa, não tem componente nenhum. Vai para a linha de produção. O que a linha de produção faz? Alguém vai colocar os componentes no lugar, ok? Bom, todos os componentes estão no lugar. Agora precisa colocar os fios da chave seletora de faixas, e olha como tem fios nisso aqui. Há até um comentário muito antigo, que a gente não sabe a autoria, mas uma discussão que as pessoas comentavam como é que pode isso aqui funcionar tão bem com toda essa quantidade de fios aí. E a gente está falando aqui de radiofrequência e frequência alta. Lembra que aqui a gente vai a faixas de acima de 20 MHz na faixa de 13 metros. Então, os terminais agora estão apontados aqui. O que vai acontecer? A pessoa vai pegar o fio, vai decapar e vai enrolar no terminal da bobina. E depois vai soldar, e é isso que eles fazem. É isso que eles fizeram na fábrica. Eles soldaram. Então você imagina agora a gente pegar um rádio que está funcionando, as outras faixas estão ok, e a gente vem aqui, tira com o sugador de solda toda essa solda, desenrola esses fios, pega uma outra bobina, coloca aqui, solda de novo, liga os fios de novo. A chance disso dar errado é bem grande. Então a gente faz um esforço muito grande para não precisar trocar bobinas. Porém, se eu tenho um rádio que foi restaurado e eu não tenho alternativa, eu tenho que fazer a calibragem, porque aqui, exatamente dentro dessa blindagem, é o estágio oscilador de amplitude modulada. Aqui a gente tem as bobinas osciladoras ou transformadores osciladores daquelas faixas de ondas curtas. Aqui começa por ondas médias, ondas tropicais, 25 metros, 31 metros, 16 metros, 13 metros e vai. Então eu tenho que evitar substituir essas bobinas. A escolha entre trocar essas bobinas e colocar de um rádio doador e fazer esse reparo não é uma escolha fácil. Porém, com esse reparo, nós não mexemos na parte eletrônica do rádio e ele permanece original como ele saiu da fábrica. Apesar de termos que fazer esse corte na bobina, de fazer toda essa incisão, que isso aqui é quase uma cirurgia e demora bastante tempo, porque isso aqui está ressecado, esse material está ressecado, é um papel. Então a gente tem que ter muito cuidado ao mexer aqui. E realmente quando a gente mexe ele se quebra, muito, muito ressecado está isso aqui. Mas a gente finalmente consegue tirar os núcleos que estão travados. É
imprescindível, indispensável que os núcleos se movam. Se os núcleos não se moverem, a gente não pode ajustar, por exemplo, os transformadores osciladores para que cada estação fique no seu lugar ali na faixa do dial, e a gente também não pode ajustar a sensibilidade do rádio aqui no setor interetapa e no setor de antena. Então precisa se mover esses núcleos. Feito esse trabalho, a gente faz um acabamento, então a gente reconstrói essa parte de papelão duro original, a gente reconstrói então usando aqui fita, né? A gente usa essa fita verde de propósito, é o que a gente encontrou que dá um acabamento melhor para isso aqui. Então a gente reconstrói, recoloca agora os núcleos que estão ok, com um pedacinho de barbante aqui, que é exatamente o fio que a gente usa para passar no cordão do dial, só que aqui a gente usou o preto, e isso vai travar o núcleo no lugar. Uma vez alinhado, ele não vai se mexer mais. Bom, dito isso, esse é o resumo do trabalho que foi feito. Claro que a gente fez também toda uma revitalização em todas as partes do rádio. Aqui foi lá para a lixa líquida e ganhou uma galvanização a frio. E tudo está muito bonito e agora funcionando. Mas vamos realmente ao que interessa esse vídeo, que eu queria compartilhar com vocês. Como é que a gente pode afirmar que esse rádio é um rádio de primeira produção? Nós temos alguns sinais. Vamos aos sinais? Vamos começar pelos mais sutis. Vamos lá. Os capacitores antigos Siemens dos anos 1970 tem uma data, olha lá, março de 1973. Ok? Esse tem a data, esse também, 03 de 73, então é o mês de março de 1973. Esse pequeno também, olha lá, março de 1973. E aqui a gente tem um que é de janeiro de 1973, olha lá. Bom, mas isso significa que esse é o rádio de primeira produção? Só com essa informação? Não. Por que não? Porque esses capacitores podem ter sido comprados em grande quantidade pela fábrica e ela foi usando ao longo dos anos. Então esse rádio pode ter sido fabricado no final dos anos 70, início dos anos 80, ele pode ser de última produção e os capacitores estavam no estoque da fábrica. Então só essa informação não chega para nós. Vamos buscar mais informações? Aqui nós temos um indício. Os capacitores Siemens são de janeiro e março de 1973. Agora nós temos mais um indício aqui. Nós temos um controle de qualidade da Bravox, que fabricou os alto-falantes que foram usados nesse rádio, datado de 1969. Olha lá, controle de qualidade, 1969. Aqui no lado, na lateral, não vai ser muito visível para vocês, mas também tem uma data que a gente identifica como 5, o dia a gente consegue ver, dia 5, mas a gente não consegue ver o resto. Então essa data não serve muito pra gente. Aí a gente tem mais uma data que fica aqui embaixo, olha lá, 10 de maio, mas infelizmente o ano está apagado, 1900 e não temos aqui o ano. Bom, até agora a gente supõe que o rádio seja de primeira produção. Capacitores Siemens de 1973, alto-falante Bravox de 1969, mas do mesmo jeito. A fábrica pode ter comprado uma grande quantidade desses alto-falantes, eles foram usados ao longo da produção. Mas agora a gente tem a prova definitiva. Aqui embaixo está a prova definitiva de que esse exemplar é um exemplar de primeira produção. E a gente tem que acreditar nisso, porque agora na soma das informações que temos, dos capacitores, do alto-falante, quando a gente olha na parte de baixo do rádio, o proprietário que comprou esse rádio na época, ele tomou um cuidado. Olha lá, ele usou um antigo rotulador, que a gente não encontra mais em 2023, 3 de julho de 1973. Essa data é indiscutível. Essa foi a data de que o proprietário comprou o rádio. Temos agora a data dos capacitores,
temos a data do alto-falante anterior, 1969, e temos aqui a data do rotulador, 3 de julho de 1973. Então, a soma dessas informações nos levam a concluir. Nós temos aqui um exemplar de primeira produção. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e agora a gente vai fazer o que alguns gostam bastante. Quem gostar, acompanhe lá fora a Rádio Escuta para mostrar como é que ficou o final desse projeto de restauração. O que acontece depois de todo esse trabalho de substituição de componentes, de alinhamento das bobinas, esse trabalho de limpeza, esse trabalho de desmontagem, remontagem, que é um trabalho que dá bastante envolvimento, mas, como eu comentei no vídeo anterior aqui do canal, dá muita satisfação. É muito satisfatório ver um receptor voltando ao seu brilho, à sua beleza e à sua funcionalidade original. Legal? Obrigado por você assistir. STF nega pedido para ouvir peritos em ação penal de acusado de feminicídio em Goiás. STJ reconhece dano moral coletivo por desmatamento em área amazônica de Mato Grosso. Justiça condena acusados de irregularidades na construção do estádio. Reconhece 90 horas. Tô lá com o canal Multiblocos, né, tia? Construir este rei. Também será listarrice, né? Será... En cenizas de león. Ilógico. Óleo, lubrifica. É bem aplicado o cartão amarelo, apesar de ser um caminhão por Uma discussão. Miguel Bento Fraga Filho, ex-vereador para garantir a correta demarcação das Carvelas a partir de R$80. Facas, barricas, bolsas, lateira, porta-temperos térmicas e também contamos... Equipe Nova. Os melhores estabelecimentos. Entre em contato. 35541133. Um alôzão super. Tá bom. Elas vão aparecer ali sim, viu? Grota. A denúncia foi aceita por feminicídio no Supremo Tribunal Federal. É isso aí. A Ednei da Lasta aí que tá fazendo o time, né? Para jogar, para se apresentar. No Brasil, na Argentina, O eminente senador Ludovico, o senador Rogério Marinho, Toda a vez já criou de 9 minutos grosso ao reformar. Dando uma área de mais de 15 mil para informar sentença de ação sem público ao fundamento de 3 mil. Ele me ajuda a sofrer. Sobre o futuro, quero ver como. Recurso especial do O operador é dispensado por justa causa por ofender presidente da empresa em rede social. Gostaria de deixar bem claro que eu não vou apoiar o Roberto Leal. Mas por que essa mudança sua? Na realidade não é mudança, né? Nós teríamos um candidato, que é o Sr. José Aquino. Nós achávamos que seria viável a candidatura. Repetiu a postagem. Você não sai bem, né? Você não pode. E Jesus disse.
explosão do Estádio Nacional de Brasília. A condenação foi pelo crime de improbidade administrativa na execução do... Igualdade de género que no existia ni en esa época. O templo seria construído em honra ao Deus do céu. Operação Judicial. Fernando Queiroz. E tornou azeite. Essa é uma maneira muito antiga de representar que algo foi santificado. Las 24 horas del día, Radio por los 1180 AM, por nuestras frecuencias Onda Corta, a través de martinoticias.com。德委员会第3次会议强调，全面推进美丽中国建设，健全自然垄断环节监。Boa noite. Boa noite. Por 20 votos a favor. Mas nós vemos aqui, segundo Samuel, capítulo 12, e o Senhor Literatura y vergoj antaŭlingve estis kutime sub signaj versoj, kiuj esprimis la amarecon. Nació en Canadá el 21 de septiembre del año 1934 y falleció tal día como hoy, el 7 de noviembre del año 2016 en Los Ángeles, Estados Unidos. Poeta, novelista y cantautor canadiense, fue conocido por tener una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política